É um dos elementos. Que legal que a gente chegou no ponto que eu discordo totalmente, você discorda totalmente de mim. E tá tudo bem. Um dos elementos básicos para o desenvolvimento, de acordo com a teoria clássica econômica, você precisa de 3 coisas: terra, capital e mão de obra. São as 3 coisas que você precisa. Aí, as teorias neoclássicas de desenvolvimento vão dizer que você precisa de um quarto elemento. E aí tem uma discussão qual é o quarto elemento. Tem alguns possíveis quartos elementos. Um deles é empreendedorismo. Por quê? Se você não tiver quem cria empresas, quem empreende, não adianta nada você ter terra, mão de obra e capital. Então, você precisa ter dos empreendedores. Aí você precisa ter um ambiente propício para empreendedores. Qual é o ambiente propício para empreendedores? A gente tem um ranking de medir isso. Doing Business. É um relatório do Banco Mundial que mede a facilidade de fazer negócio no país. Esse é um dos indicadores para medir a possibilidade de empreender no país. O Brasil é péssimo nesse item. Claro. Ok, então nós não temos o quarto elemento gerador de riqueza. Outro quarto elemento, capital intelectual. O que é capital intelectual? Está ligado com o capital humano. Eu falei que você precisava de mão de obra. Qualquer mão de obra? Não. Eu preciso ter mão de obra qualificada. Qual que é a mão de obra qualificada? Capital humano. Como é que você mede capital humano? Existem N maneiras de medir capital humano. Uma delas é o nível das universidades de um país, que é onde formam as melhores mentes e o melhor capital. Não adianta eu ter só mão de obra numa economia moderna e qualificada se eu não tiver gente qualificada. Aí eu preciso ter gente qualificada. Tá bom, eu qualifiquei as pessoas. Não adianta nada eu ter essas pessoas qualificadas se elas não transformarem esse conhecimento, essa qualificação, em capital intelectual. O que é capital intelectual? Elas inventarem um produto, elas criarem um aparelho, elas patentearem coisas. Aí não adianta nada se elas patentearam as coisas e não conseguiram marketizar, empreender, criar uma grande giga monstra empresa que emprega milhões de pessoas e gera milhões de riqueza. Mas eu não vou conseguir fazer nada disso, como o próprio Warren Buffett diz, e aí vem o quarto dos possíveis quarto elementos do desenvolvimento, que é o capital social. Não adianta eu ter capital humano, capital intelectual, empreendedorismo, se eu estou numa sociedade que todo mundo joga contra todo mundo e todo mundo sabota o outro. Concordo 100% então, com o que você tá dizendo. Aí o ponto é, assim, um dos elementos, tudo isso eu falei para dizer o seguinte, um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, de acordo com a teoria neoclássica econômica, juntando com a clássica, a gente precisa de, vamos dizer que a gente precisa de 4, 5, 6, 7 coisas. Terra, capital, mão de obra, capital humano, capital intelectual, empreendedorismo e, 7º, capital social. Tipo, assim, não é só isso. O Vietnã, o Vietnã não tem capital social. Ok. O Vietnã tem os outros todos? Mas não tem vários dos outros. Não era sobre isso, era sobre a questão do senso de família estar abaixo do senso de nação ou acima, e a variável preditiva disso ser uma variável chamada confiança. Era só que era outro papo. Mas legal que você falou, acho que não importa. Cara, o negócio é a gente se divertir, isso aqui foi muito bacana que você falou. Bom, então antes da gente finalizar... Vamos falar da bomba atômica. Vamos falar da bomba atômica. Então, deixa eu te perguntar uma paradinha antes da bomba atômica, bem rápida. Ia ser um pouco de futurologia, na verdade. O que acontece? O que você acha que acontece? Assim, a Rússia tomou um passo que não dá pra voltar atrás agora. Tem 2 possibilidades. Ou ele ganha ou ele perde a guerra, né? Vamos lá, em futurologia aqui. O que acontece se ele ganha? E o que acontece se ele perde? E o que quer dizer ganhar? Ganhar quer dizer, imagina... Calma, deixa ele falar, porque talvez ele vai falar uma coisa diferente do que você tá imaginando. Essa parte da pergunta, ela é importante, porém problemática. Porque a gente não sabe... não necessariamente é ganhar. Assim, o Clausewitz tem uma frase muito importante e famosa pra gente entender a guerra. A guerra é a continuação da política por outros meios. Talvez a frase mais importante sobre a sua história. E o que significa essa frase? Vamos destrinchar ela. O que é política? Você acredita numa tese ou numa visão de mundo. Eu acredito em outra. Você acredita em outra. A gente estava aqui até agora discutindo sobre confiança, família, capital social, cada um numa. A gente está discutindo, está argumentando. A discussão começa a ficar calorosa. Começa a esquentar. Você me joga esse copo. Eu viro essa mesa. A gente começa a se matar. Ah, tu não vira essa mesa. Mas beleza, vai lá. Eu sou o The Rock. Muito bom. Desculpa, velho. É mesmo, The Rock. Bom, vamos lá. Por que nós estamos se matando? Por uma razão política. E aí eu tô falando política com P maiúsculo. O que é política? Divergência de visões de mundo, de valores, de ideias, de crenças, de argumentos. E aí a gente está se matando por uma razão política. Então, quando eu preciso entender qual é o objetivo político quando a gente fala em guerra. Você não começa uma guerra sem saber onde você quer ir politicamente. Se você fizer isso, você vai fracassar. Nós não sabemos qual é o objetivo político do Putin. Não sabemos. A gente chuta. Imagina. Porque tá na cabeça dele. É só ele, entendeu? Eu não tenho certeza. Eu olho e estudo o assunto e falo assim, eu acho que pode ser isso, isso e isso. Mas eu não sei exatamente qual é o nível do que ele tá
Sobretudo o peso de cada uma dessas pirando do dimensões, que ele tá pensando. Eu não consigo entrar na cabeça dele. Quem que define sempre o objetivo político? O líder político. Por isso que no Ocidente, e em vários países também, nós temos a seguinte regra. Aquele que conduz a guerra tem que estar subjugado à decisão do líder político. Porque senão ele começa a guerrear, ele começa a matar e ele não sabe por quê e para onde ele está indo. Porque ele fica focado no objetivo obsessivo da operação. E a guerra nunca é comandada pela operação, porque ela começou pela nossa divergência política. Então, quem vai determinar o objetivo político é o líder político. E sem objetivo político, a gente não consegue medir se ele alcançou ou não o objetivo dele. Eu não sei qual é. Vou citar alguns aqui que eu acho que pode ser. Primeiro, que era o pior de todos e que ninguém achava que ia acontecer. Conquistar a Ucrânia inteira. Derrubar o presidente, instalar um governo pró-Rússia e ser o dono da Ucrânia. Ele quer colocar o cara que os ucranianos derrubaram, não é? É, um cara que a gente não sabe quem é. Talvez esse, talvez outro. Mas ele quer colocar um cara dele. Tá. E ele quer governar a Ucrânia. Ele quer dizer, a Ucrânia é minha. A Ucrânia não existe como nação independente. A Ucrânia não existe como Estado. Eles são os irmãos, são uma extensão da nossa família. Belarus é um pouco assim. Isso. Já tá meio assim. Meio repetir o modelo. Tem um problema com esse objetivo. Gigante. Os ucranianos têm que 40 concordar. milhões de problemas Isso, os individuais. ucranianos têm que concordar e falar assim, eu não vou lutar, eu aceitei. E assim, eles estão lutando. Então ele vai ter que ficar lá lutando contra eles para aceitar. O que tem abaixo disso? O primeiro, o mais simples que todo mundo falava, era ele ocupar as províncias do leste. Tornar autônomas e anexar e falar, são parte da Rússia. O segundo objetivo, que eu acho bem plausível, hoje inclusive, ele quer criar um corredor terrestre aqui, que conecta esse pedaço da Rússia por terra até chegar na Crimeia. Ele não tem acesso à Crimeia, aqui tem um mar de Azov. Aí ele construiu uma ponte aqui. Mas a conexão da península da Crimeia com a Ucrânia é por aqui. Então ele quer vir aqui por terra e recortar, tirar um pedaço aqui dessa parte, falar aqui é um território russo, a Crimeia já é Rússia, então a gente faz isso daqui. Se ele veio até aqui, ele pode olhar e falar assim, vamos um pouco mais e pegar o resto da saída para o mar da Ucrânia. Que aí vai reduzir a Ucrânia demais. Aí vai transformar a Ucrânia num landlocked country, ou seja, um país sem saída para o mar. E aí os países sem saída para o mar são países problemáticos. Sim. Salve as exceções. Bateria. A Suíça é uma exceção. Não tem saída para o mar. Mas por que ela é uma exceção? Porque quem são os três vizinhos da Suíça? Alemanha, França e Itália. Pô, se você pegar a Bolívia e colocar a Alemanha, França e Itália de três vizinhos dela, a Bolívia vai dar certo. Mais ou menos isso, porque tem uma influência. Agora, países que não têm saída para o mar, 90% desses países no mundo são países muito pobres. São os países mais pobres do mundo. Sim. E mais problemáticos. Se ele tirar o acesso do mar da Ucrânia, ele fez a Ucrânia ser um país bem inviável, bem problemático. E a última opção, sei lá, a quarta opção, ele pegar metade aqui da Ucrânia. Não só o leste, pegou esse corredor, mas vem até aqui, pega aqui, tem um rio que corta. Leva Kiev, será não? Não necessariamente, não precisa levar, mas seria melhor que levasse. Mas ele pega metade da Ucrânia. Esses seriam objetivos dele, e aí ele conquistar. Mas e o objetivo oficial? Ele não faz parte. Não, o oficial é, nesse momento... Não, tô falando assim, o manifesto. Porque no momento você perguntar pro Putin, né, tipo, de acordo com a última declaração... Publicamente? Publicamente, assim, eu quero simplesmente, não quero tirar o Zelensky do poder, eu quero simplesmente que a Ucrânia assine que ela não vai fazer parte da OTAN e ela não vai fazer parte da União Europeia. Ele falou que ele queria tirar o Zelensky do poder. Não, foi a última ele declaração, falou que ele não ia invadir a porra da Ucrânia também. Né? Não, sim, mas assim, a última, pelo menos o que estava no New York Times de hoje, é que ele tinha falado assim, inclusive era uma coisa... As exigências. Exatamente. Putin agora diz que ele não faz questão de tirar o Zelensky do poder. O que ele busca, de fato, é esse pacto de neutralidade duplo em relação à União Europeia, em relação à OTAN. Esse, você acha que não é um objetivo, até uma saída elegante nessa situação dele? Acho que ele pode até concordar em terminar com isso, só que o Ocidente nem a Ucrânia... Vão topar isso agora, não tem nem topar dúvida. Isso, não vão topar. Então, ele não alcançou o objetivo dele. Mas você acha que esse não está no Lex? Mas é que junto com esse tem vários dos outros. Né? Esse outro é bem menor, porque não envolve... Mas não é só esse, né? A lista que ele deu não é só esse. A lista é uma lista com vários itens. Um dos itens é esse. O outro item é independência da região de Donbás. Você tem toda a razão. Então, assim, ele pediu um monte de coisas. A aceitação que a Crimeia é dele, reconhecimento que a Crimeia é dele, e Donbás com ele e assinar o acordo. Esses são os três principais, tem várias outras coisas. Mas mostra aí no mapa pro pessoal em casa, Donbás. Tá aqui, ó. Não, ali no... tá, beleza. Pro pessoal ver isso aí... Mais ou menos aqui, assim. Então, porque isso é importante, porque essa visão de pegar Donbás, ela afeta a saída para o mar, mas muito pouco, porque afinal de contas a Crimeia já está ocupada, então essa saída de mar já não está sendo usada pelos ucranianos. Então, muda um pouco a lógica do argumento da saída para o mar, não muda?
de que a perda da saída do mar dos ucranianos, entendeu? Essa exigência, com esses 3 fatores, ela acaba não sendo uma exigência que afeta a saída do mar na prática dos ucranianos hoje em dia. Afeta? Não, ele não pediu que ele quer controlar toda a saída pro mar. Não pediu, tudo bem. Mas é que o que eu acho... seu ponto, eu tô concordando com ele, o que ele quer... Não, só quero tudo saber bem, tanto faz. Se tá valendo agora esse objetivo. O que eu acho que não é o que ele pediu, porque ele pediu qualquer coisa. Uma das coisas que ele pediu é uma coisa que não vai ter. Então, eu não acho que é real. É um puro blefe, é uma pura retórica. É só pra parecer bonitinho, tô aqui negociando. Isso que eu queria saber. Se não é um objetivo real, não é o objetivo real dele. Não é o objetivo. Eu não acho que é o objetivo real. É o objetivo do que ele tá falando que é plausível de ser falado. Perfeito. Então ele tá falando isso, mas eu não acho que é o objetivo real. No fundo, é muito mais imperialista o objetivo real. O objetivo real dele é reconstruir o Império Soviético. E o que acontece se ele consegue esse objetivo? Qual é a reação do mundo, na tua opinião? Futurologia. Qual dos objetivos? Qual dos 4? Se ele consegue qualquer objetivo dele. Não, é que ele listou 4 bom, vamos lá. Qualquer um deles. Se ele conseguir qualquer um deles, quais são as mudanças? A Europa entra em pânico. A Europa está em pânico. Nós teremos uma corrida armamentista no mundo. Principalmente na Europa. Isso já foi demonstrado pela Alemanha, que já saiu a público e disse que vai gastar 100 bilhões de euros em defesa. A Alemanha saiu do seu limbo geopolítico. A Alemanha saiu da sua dormência pacifista. Ela vai gastar com armamento. Lembra um dos objetivos no começo da nossa conversa que eu falei que era manter a Alemanha calma? Isso foi quebrado. A Alemanha virou e falou, não vou ligar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que conecta ela com a Rússia. Está dando armas para a Ucrânia, uma coisa que a Alemanha nunca fez. E falou, gastaremos com defesa. E os ambientalistas da Alemanha falaram assim, estamos dispostos a religar usinas de carvão para não depender mais do gás russo. A sociedade alemã fez uma grande quebra nesse momento. Nesse ponto eu entendo que você falava de nacional, que você estava falando, apesar de eu discutir a questão da confiança como conceito, você tem absoluta razão. Por exemplo, essa é uma coisa que muito difícil de acontecer num país como o Brasil pela questão de sua formação histórica. Então, só lembrando o pessoal que está em casa, eles se juntaram, que esse conceito então, abriram é muito legal. Bom exemplo para retratar. Você abriu mão da sua ideologia ambientalista, exato, que é um dos lugares onde isso é mais forte. O Partido Verde na Alemanha é o partido que tem mais assentos no parlamento no mundo. Porque a Alemanha, pós-Segunda Guerra, pós-destruição, pós-medo e ameaça de ser o centro de um combate nuclear, ficou paranoica, ficou pacifista e ficou muito ambientalista. Sim, tem ainda a questão da Alemanha Oriental ter fábricas bastante poluentes, que foram, o pessoal bom saber em casa, mas é isso aí. Isso. E aí o que acontece? Então, a Alemanha mudou de paradigma. A Europa mudou, a Polônia vai mudar. A Finlândia e a Suécia falaram que vão entrar na OTAN. E como que os russos vão receber a Finlândia? Os russos sempre disseram para a Finlândia, se você entrar na OTAN, acabou. Eu vou te invadir. Em 1939, os russos invadiram a Finlândia. O Winter War, Guerra do Inverno. Os finlandeses, com muito menos soldados, venceram os russos. E essa vitória foi conquistada com esquis, toda a sociedade amadora, ninguém sabia nada, perderam 11% do seu território, mas não foram ocupados pelos russos. Foi uma grande derrota de um exército ínfimo, pequeno, de um país nanico, e os russos não conseguiram vencer. E foi uma guerra no inverno, começou em dezembro, debaixo de neve pesada. E a Finlândia vai falar agora, depois disso daqui, vai falar, eu vou entrar na OTAN. E aí o que os russos vão fazer? Esses países aqui todos vão se armar, todos. Polônia vai exigir tropas americanas aqui no nível máximo. Tudo que o Putin queria, enfraquecer a OTAN, dividir a Europa, mostrar que os Estados Unidos está fraco, mostrar que o mundo ocidental está em decadência, num primeiro momento ele não vai conseguir. Talvez ele não vai conseguir nunca. Tem problemas. Isso daqui vai gerar uma crise de refugiados. Já está gerando. Já tem gente que já está falando em 2 milhões. 1,5 milhão certo. Já entrou 1,5 milhão de refugiados para cá. Quando teve a guerra da Síria, aqui, ó, 1,3 milhão. E a guerra da Síria causou todos aqueles estragos que eu falei. Divisão política, Brexit. E agora a gente está tendo muito mais gente. Agora a gente já tem quase 2 milhões e se falam em 5 milhões. Tá, mas tem só uma diferencinha, acho que... Tem, importante. Já sei qual que você vai falar. Aí, então toca pau, explica pra você. Fala aí. Culturalmente não é a mesma coisa. Isso, não é a mesma coisa. Os poloneses estão mega simpáticos, super empatia, Ucrânia, povo irmão, falam quase a mesma língua, são parecidos, são iguais. Tem uma questão religiosa também, porque... Isso, são muito parecidos. A gente de espírito liberal na Europa, né? Então funciona mais. Gostaram, estão gostando. Mas... 5 milhões. 5 milhões pra caralho. 5 milhões tem um problema. Pressão e emprego, transporte, moradia, educação, saúde. Você afeta a estrutura organizacional do país. Não é só uma questão assim, ele fala a mesma língua que eu, ele é parecido comigo, ele tem a mesma história igual, a gente já dominou ele lá atrás. Não é só isso. Não. É pressão social. E isso vai causar problema. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que é, não sei se você sabe, a questão etária
na Ucrânia, e especialmente dessas pessoas que estão fugindo, esses refugiados e refugiadas. Porque uma questão importante na Europa hoje em dia é o envelhecimento da população. Então é muito diferente se vem gente do seu país mais velha e gente mais nova. Então você tem alguma diferença, alguma especificidade na Ucrânia? Olha, assim, a gente não tem os números certos, mas tem todo tipo de gente. Tem gente jovem e tem gente mais velha. Mas é um país mais de velhos? Ou porque a Ucrânia é um que eu nunca fui. Assim, eu não sei o perfil demográfico assim de cabeça. Porque essa é uma questão que vale a pena olhar, né? Porque isso muda. Eu sei que a Polônia está estagnada. Tem uma população estagnada há muito tempo. Polônia, muito exemplo tempo. perfeito. Você tá falando